E a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a Bianca Santana, escritora, pesquisadora, jornalista, professora e organizadora do livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. A gente está aqui com o livro também, não sei se dá para ver, dá, né? Aqui, olha, aqui, acho que é assim, né? Isso, agora tá certo. E a Bianca, né, organizadora desse livro aqui, já lançou aqui na Flip, né, na paralela, né, da Sim, Flip. na Flipei, no Barco E na Pirata. Flipei, exato, e também já lançou em São Paulo. E agora, na próxima quinta-feira, dia 15, vai lançar no Rio de Janeiro. E conta pra gente, Bianca, enfim, Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Existe, né, na realidade, a ideia de que não se visibiliza, né, o que a mulher negra pensa aqui no Brasil. E esse livro visa justamente resgatar isso, Bianca? Sim, porque nós, mulheres negras, a gente não começa a escrever porque existe internet. E muitas vezes as pessoas falam, não, porque agora tem tantas publicações, porque o mercado editorial finalmente tem descoberto que as mulheres negras vendem. Mas essa não é uma questão só de mercado, é uma questão de produção intelectual. E tem um subtítulo no livro, né, que é do Sim. século XVIII à primeira década do século XXI. Então, desde o século XVIII, pelo menos, mulheres negras brasileiras escrevem, produzindo conhecimento, demandando a luta, né, fazendo a luta por direitos a partir da escrita em vários gêneros. Então, nesse livro tem carta, crônica, artigo, ensaio, texto de jornal, samba, poema. E do século XVIII, por exemplo, né, a primeira década do século XXI, que mulheres são essas que a gente não conhece, hein? Lá do século XVIII, vamos começar lá para trás. Pois é, a gente passa anos na escola estudando o que foi, por exemplo, o período da escravidão, sem compreender como se deu a resistência à escravidão no Brasil, à escravidão negra. Aí no livro tem uma carta que Esperança Garcia, uma mulher africana escravizada no Piauí, escreveu perto de 1770. E ela escreve e denuncia as situações terríveis de humilhação e maus tratos a que ela e outras pessoas escravizadas eram submetidas na fazenda onde ela estava. E ela escreve isso para o governador do Piauí daquela época. Então era uma mulher que no século XVIII não só dominava a leitura e a escrita, como compreendia a escrita como arma política, de possibilidade de transformação da realidade. E aí um outro exemplo é a Maria Firmina dos Reis, né? Maranhense, não é? Essa escritora. Ainda bem, cada vez mais abolicionista, né? conhecida. Imagina, 30 anos antes da abolição, ela publica um romance chamado Úrsula, que tem grande repercussão na época, é bastante conhecido. E você mencionou, né, Bianca, essa questão da luta contra a escravidão, e porque nas escolas ainda, hoje menos, né, mas boa parte do tempo ainda se tinha essa ideia de que a abolição tinha sido um presente, uma dádiva da princesa Isabel, não se contava a história da resistência do povo negro e principalmente o papel da mulher. Exatamente isso. Graças à luta do movimento negro, a gente tem a Lei 10.639, aprovada, né, no governo Lula, que de fato obriga as escolas a trabalharem melhor a história da África e do Brasil afro-brasileiro. Mas a história da resistência, ela precisa ser mais bem contada. Não só da abolição, mas do que foram esses quase 400 anos de escravidão no Brasil. Porque não foi nada de leve, brando, é como falam sobre o regime militar brasileiro, foi leve. Não tem nada de leve, na escravidão muito menos. E teve muita luta, muita resistência. E o papel das mulheres na resistência era central. Exatamente. Seja as que ficavam, né, em âmbito doméstico e resistiam de várias formas ali, fosse nas plantações, fosse nas organizações familiares, nos quilombos, no candomblé, né, nas casas de santo. Falando em quilombo, tinha o Jornal do Quilombo, né? Jornal Quilombo? Sim, não era? o jornal, Bárbaro. Jornal Quilombo. O Quilombo é da década de 40 do Rio de Janeiro. Tem um texto aí da Maria do Vale Nascimento, que escrevia nesse jornal. E muitos outros jornais da imprensa negra que a gente mal conhece. Mas entre o século XIX e ali a primeira metade do século XX, existiam centenas no Brasil todo. Tem um outro texto publicado no Clarim da Alvorada, que era da imprensa negra paulista, de uma mulher chamada Eunice Cunha. Esse foi um dos textos mais difíceis de eu conseguir encontrar, porque a gente tem essa percepção de que, poxa, eu procuro aqui na rede. Não é verdade. Os textos, tem muitos exemplares digitalizados do Clarim da Alvorada, mas nenhum com textos da Eunice Cunha. Então foi um trabalho danado encontrar um pesquisador carioca que tinha ali um texto dela.
E é importante também a gente ressaltar, né, que isso se reflete, essa invisibilidade das mulheres negras também, do povo negro de uma forma geral, na produção cultural, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem uma produção filmográfica e também editorial que leva em conta esses autores, né? Claro que não na proporção que deveria, mas que leva em conta, e a gente faz essa comparação com o Brasil, a gente está muito atrás, né, Bianca? Exatamente. Nos Estados Unidos, as pessoas negras, elas são perto de 10% da população, não lembro se 8 ou 13, mas pouca gente, né? E ainda assim, tem uma representatividade grande, pela luta mesmo, né? A luta Sim. diaspórica. No Brasil, a gente é mais de 50% da população. Então, essa desproporção, ela fica ainda maior, né? Essa invisibilização. Tem um texto da Sueli Carneiro no livro. Sim, é do Sueli Carneiro, grande, do Guelé 10, Pois né? é. Você está preparando também um Sim. livro, né, sobre ela, que eu estou sabendo. Eu estou escrevendo uma biografia da Sueli, Isso. uma honra imensa. Mas a Sueli, na tese de doutorado, ela trabalha a noção de epistemicídio. Ela dialoga com Boaventura de Souza Santos, mas ela mostra como aqui no Brasil e na diáspora africana, o pensamento das pessoas negras não é considerado conhecimento, né? E matam, é um jeito de extermínio mesmo de uma população, matar aquilo que as pessoas produzem e não nos reconhecer como sujeitos de produção de conhecimento. Então, muitas mulheres negras escritoras ainda hoje ouvem absurdos. Conceição Evaristo, também está aí no livro, uma grande escritora brasileira. Vira e mexe, alguém pergunta para ela, mas a senhora trabalha com o quê? A senhora está com essas malas, mala de livro, a senhora vende coisa na rua? Nossa. Porque ninguém percebe naquele corpo de uma mulher preta a possibilidade de ser uma escritora, uma intelectual. E olha que interessante, assim, só pensando aqui uma outra personagem aqui, né, do livro, a Laudelina de Campos Melo, né, Sim. empregada doméstica. Em 1936, criou a primeira associação de empregadas domésticas do país, fechada pelo Estado Novo, reaberta por ela em 46, e durante a Segunda Guerra Mundial, alistou-se no Exército Brasileiro. Exatamente. Olha que fato, né? E ela foi militante aí da Frente Negra Brasileira e depois nas comunidades eclesiais de base. Assim como essa história da Laudelina, imagino que tenha muitas outras histórias de mulheres, enfim, desbravadoras, heroínas praticamente, que estão aí no desconhecimento total, né? Exatamente. E que muitos desses textos, o texto da Laudelina é extremamente atual, infelizmente. Pois é. Então, o que ela conta Com a do Brasil reforma trabalhista, dos anos 30, por reforma da exemplo. Previdência, é. Exatamente. E ela fala, o Brasil tem uma fronteira em relação ao que é o emprego doméstico. E eu concordo totalmente com ela, ainda é uma marca do nosso passado colonial e escravocrata que se atualiza todos os dias nas casas brasileiras. Quando você tem uma mulher preta, pobre, fazendo aquele trabalho que você não quer fazer, mesmo que ela tenha condições trabalhistas, é óbvio que não ter é um absurdo gigante. Nossa, sim. E tão recentemente a gente tem direitos adquiridos e agora direitos está cada vez mais difícil por aqui. Ainda assim, ter essa mulher na sua casa cumprindo esse papel é uma marca do nosso escravismo ainda hoje. Exato. E aí eu lembro de não lembro exatamente o nome, mas um sociólogo que falava o seguinte: se você quiser fazer alguma transformação, né, na sociedade, enfim, parta da sua casa, por exemplo, se você é classe média, tem alguém que faça a sua faxina, pague bem, acima da média, pague muito bem essa pessoa, porque aí você, de alguma forma, estará respeitando também esse trabalhador doméstico, Sim. não é isso? E para mim essa é uma etapa. Porque eu Uhum. acho que em algum Sim. momento, se a gente quer construir uma sociedade Bom, nem teria. igualitária, Exato, né? cada um que lave a sua privada. Exatamente. Tira o seu claro, lixo, claro. faça a sua comida. Exatamente. Eu Não, em que lembro até países do- desenvolvidos é um luxo, né? Não, e nem É o faz que isso sentido. Não é acontece. isso? Eu lembro de uma Não é? entrevista da professora Maria Vitória Benevides que ela contava isso, né, do período que ela esteve na França. Claro. Não só que assim o serviço de limpeza doméstico, se precisasse, era super caro, Claro. mas ela tinha ali uma pessoa, uma faxineira que ia lá de 15 em 15 dias na casa dela, se não me engano. Só que assim, a filha da faxineira, ela estudava na mesma escola que o filho dela. Olha que diferença. Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, né? A Brutal, gente né? tem dois pontos que diferenciam demais a França, que tem problemas, inclusive, não é uma sociedade tão harmônica assim, mas em relação ao Lógico. Brasil, está muito à frente. É que é muito diferente a história dos países que vivenciaram colonialismo, né, colônia escravidão,
dos países que tiveram uma história operária. É. Porque lá tem questões, obviamente, de gênero quando a gente fala de trabalho doméstico. Porque as mulheres são aquelas que saem para o mercado de trabalho, mas que continuam em casa fazendo esse trabalho de cuidado e de reprodução da vida. Tem uma autora fantástica que eu gosto, que é a Silvia Federici, uma autora italiana que vive nos Estados Unidos, que escreve muito sobre o trabalho doméstico nesse sentido. Mas quando a gente olha para o Brasil e para outros países que tiveram escravidão negra, é completamente diferente. Porque as mulheres negras, elas não trabalhavam, né, e não trabalham ainda hoje apenas para reproduzir a vida da sua família. Elas trabalham para reproduzir a vida de quem é rico, de quem é branco. Então, as mulheres brancas brasileiras, sejam elas de esquerda, de direita, da classe média, elas saem para fazer o trabalho chamado produtivo na rua e deixam uma mulher negra pobre na beira do fogão e cuidando das crianças. Isso, obviamente, não tem a ver com uma decisão individual dessas mulheres, não é esse o ponto, mas como a nossa sociedade se estrutura. Que lugar esse trabalho de reprodução ocupa aqui? E como isso ainda assim é uma marca da escravidão. A gente precisa olhar para isso com seriedade. E no livro tem vários textos que nos provocam nesse sentido. Tem um texto da Lélia Gonzalez, de 1980, que a introdução eu acho assim bárbara. Ela começa perguntando como é que fica. Porque ela brinca, né, que tinha uns brancos muito legais que fizeram uns estudos sobre nós. E ela vai contando de um jeito muito sarcástico que eles não podiam participar da festa, as negras e os negros. Que era essa coisa dos brancos nos estudando e falando por nós, sobre nós. E ela escreve isso nos anos 80, né? E ainda hoje é tão pertinente. E agora, e tudo também tem a ver com a falta, né, enfim, de incentivo que o Brasil teve durante muitos anos em relação à educação, né? Então, e depois com o governo Lula, governo Dilma, isso se transformou, não é isso? Um pouco, e agora está sendo novamente destruído, né? Sem dúvida. A gente não teve reparação depois da abolição no Brasil. Quando a abolição acontece, a maior parte das pessoas negras não era mais escravizada. A gente também desconhece como é que se deu, né? Como as pessoas foram conquistando a própria liberdade. Ainda assim, a gente não teve política pública de distribuição de terra, de acesso à educação, de acesso ao trabalho. Diferente dos Estados Unidos, né? Lá também não foi uma beleza. Mas aqui a gente não teve absolutamente coisa, né? nada, né? Nada. O negro foi para a rua. A negra foi para a rua lá, pelo menos, parece que em aqui, parte tinha uma questão de ter pelo menos a terra, né? Aqui a Sueli fala que a abolição foi agora vocês estão livres para morrer de fome nas sarjetas desse país. É isso. E uma série de leis depois de encarceramento e de extermínio, que existe até hoje. Ainda bem que esse pacote do Moro está sendo desidratado. Tá sendo Mas fritado. o que é esse pacote? Chamam de pacote anticrime. Não tem nada de anticrime, não combate crime, não combate corrupção. É um pacote de encarceramento e de extermínio, de aprimorar aquilo que o Estado brasileiro faz muito bem desde sempre. Desde a abolição, esse Estado tem o objetivo de exterminar pessoas negras, assim como é o objetivo de exterminar pessoas indígenas. A gente consegue ver isso explicitamente. Tá né? claro. E é curioso, né? Porque isso é uma questão estrutural. Quando a gente vê um período pouco estudado aqui no Brasil, que é o período imperial, quando vêm os primeiros migrantes ali, né? Que é uma política eugenista. Eugenista. Né? Trazem os alemães para cá, na verdade, achando que são uma raça superior e dão todos os subsídios. Dão terra, dão política, tanto lá quanto aqui. Então, esses migrantes chegam assim muito bem amparados e quando a gente tem ali o fim da escravidão, o fim formal da escravidão, os negros ficam sem nada. Então, quando alguém faz uma comparação... de acesso à universidade para filho de fazendeiro. Pois é. As primeiras cotas não foram para acesso à população negra. Tanto debate, imagina, já existia isso para fazendeiro no século passado. E é óbvio que o que acontece ali, né, Bianca, reflete hoje, não tem como. Não, sem dúvida. E a gente atualiza. Além de a gente ter uma herança, a gente atualiza de diversas formas. Estava falando do pacote, você falou de uma política eugenista. Ainda hoje, a gente tem isso de muitas formas. É um perigo quando a gente pensa, por exemplo, em software de reconhecimento facial, de como isso vai ser usado, né, para julgar crimes, por exemplo. Cara, imagina quem constrói esses algoritmos. São pessoas brancas, que têm determinada percepção dos rostos e das pessoas negras. Se hoje a gente tem uma série de condenações injustas, o que acontece quando a gente autonomiza, né? Automiza. Tem algo que é muito perverso no reconhecimento. Então, imagina uma menina branca, de classe média, que convive muito pouco com pessoas negras. Ela não se reconhece.
Quando ela precisa reconhecer alguém suspeito, colocam na frente dela 4 meninos negros de capuz na cabeça. Ela olha e para ela são a mesma pessoa. E ela faz reconhecimento assim. A gente tem muitas, centenas de pessoas presas injustamente também por isso. No Brasil, a gente tem uma segregação. A gente gosta de falar da apartheid que aconteceu na África do Sul, da segregação legal nos Estados Unidos, mas aqui essa segregação acontece até hoje. Eu toco num bloco afro chamado Ilu Obadimin. Nós somos quase 400 mulheres na bateria. Se eu contar para vocês a quantidade de fotos que eu recebo, assim, nossa, que linda você tocando no Ilu, e não sou eu. Não sou eu, é outra mulher negra. Só que a pessoa, ela tá tão pouco acostumada a conviver com pessoas negras, que se tiver um cabelo parecido, se tiver mais ou menos o mesmo tom, é a mesma pessoa. Bom, a gente lembra da Preta, né? Preta que está presa. Exato. Preta Ferreira presa hoje, justamente enquanto a gente tem essa conversa. Agora, falando nesse Brasil que a gente está vivendo hoje, as religiões são perseguidas e a gente está vendo aqui a mãe Estela de Oxóssi, não é isso? De Salvador, né, da Bahia. E também queria que você falasse sobre essa questão, né, das, enfim, religiões de matriz africana perseguidas. E a gente tem nomeado como racismo religioso, porque é disso que se trata. Mesmo quando levanta essa questão de abate de animais, se a preocupação é com os animais, não dá para ter no agronegócio abate de boi do jeito que é, com tudo que a gente sabe da soja, comprando carne no supermercado na bandejinha, entendeu? Se a preocupação é com o animal, não dá para comprar carne na bandejinha no supermercado. O abate religioso, ele tem um contexto muito cuidado. Além de o animal não sofrer, as pessoas elas comem tudo o que é abatido num ritual religioso. É outra coisa. Não tem absolutamente nada a ver com isso, é racismo de fato. A quantidade de casas, roças, terreiros de candomblé destruídos atualmente, a perseguição que as religiões de matriz africana vêm sofrendo, gente de branco apedrejada nas ruas, colar de contas destruídos, é um terror. E como as casas de candomblé são até hoje essenciais para as comunidades negras se constituírem e foram essenciais para a gente chegar até aqui. Num projeto de Estado de nos exterminar, as famílias negras se formaram não a partir de vínculo de sangue, né, durante a escravidão e no pós-abolição, mas vínculos espirituais, vínculos comunitários, no candomblé especialmente. E o texto da mãe Estela de Oxóssi, que está no livro, é uma beleza, é um conto maravilhoso, que mostra como é que a Casa de Santo foi também um suporte material para as pessoas que mais precisavam. E mãe Estela é escritora, quase 40 livros publicados. Nossa, quem sabe disso, né? E como é que a gente consegue adquirir esse livro, hein, Bianca? Esse livro, ele foi feito pela editora Masa em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é cooperação, dinheiro alemão. Então esse livro está disponível gratuitamente para download da internet, numa licença aberta de direito autoral. Então é só entrar no site da Fundação Rosa Luxemburgo e baixar o livro completo. Os exemplares impressos a gente tem distribuído em oficinas de escrita e debates feitos em vários lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, agora, quem vai participar do debate também da oficina? Dia 15 de agosto, com Aniele Franco, nossa queridíssima companheira do Instituto Marielle Franco, e a Carol Rocha, pesquisadora e que tem feito oficinas de escrita muito potentes. E depois do Rio, a gente vai ter lançamento em Salvador, Belo Horizonte, São Luís. Dá para acompanhar pelas redes e no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Ah, que bacana. A gente tem ouvintes em todos esses estados aí que você falou. Que muito legal. Isso, o pessoal, inclusive, parabenizando a Dilma Lessa. Parabéns ao jornal por trazer esta grande mulher brasileira profundamente conhecedora e difundidora da situação do Brasil. Ah, muita honra. Parabéns, Bianca. Muito obrigada, Dilma. Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Então vamos lá, no Rio de Janeiro, só para o pessoal carioca, os ouvintes cariocas, telespectadores, onde é que vai ser? 15 de agosto, na Casa das Pretas. À tarde, às 15 horas, tem uma oficina de escrita, com vagas limitadas, tem que se inscrever antes, mas às 19 horas é o lançamento, um debate aberto, tenho certeza que vai ser uma participar, conversa ótima. Só lembrando novamente. Lembrando a presença da Aniele Franco e da Carolina Rocha, numa conversa muito boa sobre a escrita das mulheres negras e como a gente é, sim, produtora de conhecimento. Que maravilha. A Casa das Pretas fica na Rua dos Inválidos, 122, na Lapa, no Rio de Janeiro.
Parabéns, Bianca. Muito obrigada. Demais, achei Muito bom. maravilhoso aqui esse livro e também a sua entrevista. Show. Muito obrigada, Obrigada, viu, viu? Bianca? Bom dia, obrigada, Bom gente. dia. Bom dia. Falamos aqui com a Bianca Santana, ela que é escritora, pesquisadora, jornalista, professora, tudo de bom e organizadora do livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras.